Conta pra nós, colocou Estela, sobre eu ser ex-menina de rua. Então, esse comentário foi no vídeo que eu fiz, falando que eu era ex-menina de rua. E que se vocês quisessem saber sobre a minha história, era pra deixar nos comentários aqui que eu iria contar. E pra quem não me conhece, eu me chamo Sandrinha Prado e sou ex-menina de rua. Não tive pai, não tive mãe, não tive vó, não tive tio, não tive ninguém. Então, como eu fui parar nas ruas? Então, na época, não tinha o conselho tutelar que tem hoje. Falo na época porque eu já sou velhinha. Existia a FEBEM, também não era casa de passagem. Então, eu fui recolhida, né, pelas autoridades para ficar nesse local e ficava, sendo adotada e devolvida. Isso. Eu era adotada pelas famílias, eles levavam eu para morar na casa deles e não dava certo. Adoção, adaptação, por quê? Porque eu era uma criança, na época, eu acredito que eu tinha menos de 10 anos. E quando eles adotavam uma criança, naquela época, pelo menos comigo foi assim, eles não adotaram eu porque eles queriam ter um filho, ou porque eles queriam ter uma filha, ou porque eles queriam dar carinho, porque eles transbordavam um amor. Não, eles me adotavam porque eles queriam uma empregada. Exatamente, eu trabalhava na roça, isso eu me lembro, eu tinha assim, ó, uma tarefa enorme da casa, um fardo que eu tinha que limpar, aonde nunca ninguém limpou, eu tinha que esfregar. Isso eu me lembro. Aí viam que eu não era capaz de cumprir aquelas obrigações, lógico, né? Eu com menos de 10 anos, eles me devolviam para tal FEBEM. E assim eu fiquei por anos, até eu chegar na fase de, eu acredito que 10, 11 anos. Aí eu fugi dessas casas de adoção, que eles me davam para adoção, né? Aí eu fugi e não mais voltei para esse local aonde eu era adotada. E foi aí que eu virei menina de rua. Hoje em dia, existe todo ali um amparato sobre o conselho tutelar, assistência social. Na minha época, não tinha. Então, não é que nem hoje, que as pessoas vão lá, pegam, né, adotam uma criança e tem aquela supervisão da assistente social, do conselho tutelar, para ver, para adaptação, para ver se esses pais que adotaram vão cuidar realmente, vão amar, vão proteger, enfim, e não vão, né, aí acontecer tudo o que aconteceu comigo. Porque tudo que tinha de ruim para acontecer comigo, aconteceu nessas casas que eu era adotada. Porque as pessoas sempre se preocupam assim, ai, Sandrinha, mas na rua aconteceu muita coisa ruim contigo, com certeza. Imagina, uma menina abandonada na rua, coisa boa eu não passei. Mas eu vou dizer que eu passei coisa muito pior dentro das casas que eu fui adotada. E se você quer ficar sabendo mais sobre a minha história, vai deixando nos comentários que eu vou deixando pra vocês. Eu vou sempre estar contando a minha história aqui e contando mais partes também. E não esquece, né, de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Por que eu trouxe a minha história pra internet? Para motivar vocês. Que quando as coisas tá tudo ruim aí, vocês lembram de mim. Ou até mesmo quando as pessoas olharem para uma pessoa na rua, lembrem que há uma mão de Deus sobre ela. Por mais que eu e você não vimos valor nenhum naquela pessoa que tá lá na rua. Aquele lá de cima, aquele olha e vê. Vê o alto preço que ele pagou pelaquela alma que tá ali. E já não esquecem de me seguir aqui também. No último comentário, eu peguei o último comentário desse vídeo que eu deixei, se vocês querem ver, vocês clicam ali, ó, no comentário. No primeiro vídeo que eu fiz, né? Eu vou deixar ter bastante comentário, que daí eu respondo o último comentário e vou fixar aqui no meu perfil. E uma coisa, se eu fico constrangida com as perguntas, não. Podem deixar as perguntas de vocês. Eu falo isso porque às vezes as pessoas que me conhecem, elas ficam com medo de perguntar certas coisas pra mim. E eu não tenho receio nenhum de responder. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a vergonha não é minha. A vergonha é de quem me deixou nessa situação.